Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Livro de Primeira Reis, a mensagem aqui é a que Deus quer sempre. Capítulo de número 1. E eu quero ler com vocês apenas o versículo de número 15 e 16, que diz assim a palavra de Deus. Primeira Reis, capítulo 1, versículos de número 15 e 16, que diz assim a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás mais, certamente morrerás. Observe, eu vou chegar aqui nesse texto aqui, tá bom? Mas esse texto nos traz uma palavra que fala a respeito de um fogo que desceu do céu e consumiu 100 homens. É uma coisa impressionante as coisas de Deus, né? Deus, ele trabalha de várias maneiras na vida das pessoas. Deus, ele faz do jeito que ele quer, porque ele é o Senhor e não existe outro que possa, assim, impedir o agir, o trabalhar de Deus. E Deus tem sua forma, seu jeito de trabalhar e de fazer sempre tudo aquilo que lhe apraz. Esse texto diz, no livro de Primeira Reis, capítulo 1, e do versículo 9 em diante, diz que então lhe enviou um capitão de 100, de 50, e subindo ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Na verdade, o recado que chegou para o homem de Deus foi para que ele descesse. Por que esse recado chegou para o homem de Deus? Para que ele descesse dali do cume do monte, onde ele estava. O texto diz que esse homem de Deus houve um recado que era Elias, conforme está escrito no capítulo 1, versículo 8, e eles disseram, era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos, de cinto, de couro. Então disse ele, é Elias o tisbita. Observe que Elias o tisbita estava no cume do monte, mas estava existindo muitas guerras, muitas pelejas, e existia um desejo do rei de fazer com que Elias ele descesse do cume do monte antes do tempo, antes da hora, antes do momento, sem ordem de Deus, para agradar as pessoas que estavam indo lá. Mas Elias estava muito firme, muito seguro do lugar que ele estava. Então, quando esses homens, em número de 50 homens, a história diz que 50 homens, eles vieram a Elias, Elias estava sentado no cume do monte. Mas Elias respondeu quando ele disse, desce, homem de Deus. O rei diz, desce. Ele disse, o rei mandou dizer para você descer. Só que onde Elias estava, ele estava em um lugar que ele sabia que aquele lugar que ele estava foi o próprio Deus que queria que ele estivesse ali.
Nós temos que ter muito cuidado, tá? Porque existe lugar que o próprio Deus quer que a gente esteja. Existe lugar, existe ambiente, existem pessoas que o próprio Deus quer que nós esteja perto. Deu para entender? Então Elias estava no cume do monte, na dele, daqui a pouco lá vem 50 homens trazer um recado do rei que era para ele descer. Você está entendendo que nós temos que ter cuidado, porque não é a quantidade de pessoas que vêm trazer um recado de alguém, que muitas vezes que é para nos tirar do lugar que Deus nos colocou. Então, 50 pessoas veio com a intenção de fazer com que Elias descesse. Elias disse, não, pode vir, eu não vou descer, eu não vou sair daqui não. Você está entendendo? Eu não sei quantas pessoas estão fazendo de tudo para você mudar os planos de Deus na sua vida. Não sei quantas pessoas estão querendo lhe tirar de um lugar que Deus lhe colocou, de uma rocha, de um ambiente. Você está entendendo essa mensagem aqui? Existe lugar que Deus nos colocou. Existe lugar que Deus nos firmou, existe lugar que Deus permitiu nós entrarmos. Isso abrange em vários sentidos. Entende? Então tem que ter cuidado. Até mesmo a nossa própria vontade, às vezes, ela quer nos tirar de determinados lugares. A nossa própria vontade, ela quer que a gente faça a nossa vontade ou a vontade de alguém. Não é porque que veio 50 ao encontro de Elias para tirar ele daquele cume do monte que ele ia descer, não. Ele não desceu, não. Tem quantas pessoas querendo te tirar ou querendo tirar, porque onde Elias estava, ele estava em paz. Elias, ele estava feliz. Você tem que entender essa palavra. Essa palavra ela é muito poderosa. Eu não sou nem digno de pregar essa palavra, mas Deus é poderoso. Então, tem que ter cuidado, porque o rei, tanto ele como aqueles que vieram, sabia que a vida de Elias era ali no cume do monte. Sabia que Elias estava bem onde ele estava. Tem lugar que você está e está bem, que muitas vezes as pessoas fazem de tudo para tirar daquele lugar. Isso abrange igreja, isso abrange trabalho, isso abrange várias áreas da vida, entende? E nós não podemos deixar, porque se nós deixar ser levado por quantidade de pessoas, porque nem todo mundo, geralmente é a minoria, não a maioria, deu para entender? Geralmente é a minoria que diz, rapaz, muito bem, estou feliz. Geralmente é a maioria que diz, oh, tá fazendo o que aí, rapaz? Sai daí, desce daí. E eles vieram com o intuito de agradar o rei e de fazer de tudo para tirar Elias dali. Só que eles não vieram com boa intenção e Elias sabia. A gente tem que entender, observar, identificar e saber quando há boa intenção e quando não há boa intenção. Então, mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Os teus 50. Elias disse, o que eu não vou descer, não. E ele sabia que Elias era homem de Deus. Tem muita gente que sabe que você é de Deus, rapaz. Eu vou falar tudo que Deus manda. Eu gosto dessa palavra, viu? Eu gosto muito. Eu já estou pela graça, mas eu vou ministrar. Eu gosto muito porque ele sabia que Elias era homem de Deus. Ele sabia, ele sabia. Quem veio sabia. Não fique pensando que quem se aproxima de você não sabe quem você não, porque sabe quem você é. Ele sabia quem era Elias, eles vieram sabendo. Eles vieram sabendo do potencial, da qualidade do Deus que habitava em Elias, da graça de Deus que estava sobre a vida de Elias, da bênção que Deus tinha derramado sobre a vida de Elias. Ninguém vai vir até você para querer tirar você do lugar sabendo que você não tem nada, não. Só vem porque sabe que você tem algo. Só vem porque sabe que você está bem. Só vem porque sabe que você está feliz. Só vem porque sabe que o lugar que você está é um lugar perfeito para você estar. Deu para entender aí? Então Elias disse assim, ele olhou para o capitão de 50 e disse assim, olha, ele não quis nem muita conversa. Tu tá entendendo essa mensagem aí, né? Escuta o que Deus está dizendo para você.
não alimente conversas. Sabe o que Elias disse? Elias disse, capitão de 100. Ele foi logo num cabeça. Quem é o líder aí? Esse capitão aí, quem é o capitão? Esse capitão de 100? É capitão de 50? Se eu, que autoridade tremenda, tá vendo? É o cume do monte, tem que estar em cima. Deus colocou ele em cima. E os homens queriam que ele descesse. Se Deus te colocou em cima, não aceita ninguém fazer tu descer, não. Tu já estava lá embaixo. Se alguém está em cima é porque um dia estava embaixo. Você está entendendo essa mensagem? Essa mensagem é muito poderosa. Eu prego essa palavra com muita alegria. Sabe por quê? Se Elias estava em cima, é porque um dia ele estava embaixo. Ninguém chega em cima sem ir por baixo. Não tem como. Você está me entendendo o que eu estou dizendo a você? De todo jeito, se está em cima é porque subiu. Não nasceu lá em cima. Não foi colocado lá em cima do nada, não. Se está lá em cima é porque pagou um preço, sofreu para chegar lá em cima. Então Elias estava lá em cima, no lugar que Deus queria que ele estivesse. Aí vem 50 homens enviados por um rei para Elias descer. Ele disse: não vou descer, não. Ele disse: capitão de 50, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma todos vocês aí. Poucas palavras, direto ao assunto. Se capitão de 50, cadê tá? Onde é você? Sou eu. Olha, capitão de 50. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês aí. Ponto, irmão. Ponto, ponto. Tem nada que tá alimentando, dizendo, tá, olha, mas é o que você quer? Ah, não, não tem conversa, não. Nós precisamos ser bem decididos na vida da gente. Deu para entender? Está escrito aqui, o capítulo 1, versículo 10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo do céu, desceu fogo do céu e consumiu ele os seus 50. Os seus 50. Deu para entender? Pronto, todos os 50 foram consumidos. É porque nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais. Às vezes, os nossos defeitos, as nossas falhas, não deixa nós conseguir ver o que Deus faz na vida da gente. Os livramentos, a providência de Deus quando ela é tomada, muitas vezes Deus não deixa nem a gente saber. Por que não? Para nós não se gloriarmos. Muitas coisas acontecem que Deus não deixa a gente ver, Deus não deixa a gente tomar o conhecimento, principalmente na hora. Permita a expressão aqui, abre aspa, a olho nu, fecha aspa. Tem coisas que Deus não deixa nem a gente ver. Depois que a gente fica sabendo, foi mesmo, foi assim mesmo. Foi Deus, irmão. Aqui, abre aspas de novo. A olho nu, Deus fez Elias ver o fogo do céu descendo e consumindo os 50. Tu estás entendendo essa palavra aí? Fecha aspas. Existem coisas que Deus faz e a gente não vê, que Deus age e a gente não percebe que é o agir de Deus. Meu Deus do céu. Aqui Deus disse, Elias, vê aí. Se eu sou homem de Deus, disse fogo do céu. Desceu e consumiu os 50. Ei, eu estou falando aqui. Não, peraí. O texto diz que consumiu. Você sabe o que é consumir? Você sabe o que é consumir? É acabar. Acabou, não ficou nada, não. Você está pensando que ficou lá uma. Permita-me. Você está pensando que. Eu vou falar mesmo para você entender direitinho. Você está pensando que ficou lá um pedacinho da peça de roupa, um pedacinho do osso, da perna. Não, não ficou nada, meu filho. Consumiu, foi tudo. Consumiu. E quantas vezes que o fogo do céu desce e consome quem está querendo nos consumir, quem está querendo nos destruir, quem está querendo nos atrapalhar. E Deus tem que fazer isso mesmo. É Deus, irmão, é Deus. Eu entendo que a palavra é a mesma, Deus não muda, ele faz tudo o que ele quer, e do jeito que ele fizer, a gente tem que agradecer. Deu para entender? Quantos que estão te procurando? Quantos que estão querendo o teu fim? Outro dia eu disse para uma pessoa assim, olha, tem muita gente que fica na espreita, esperando, sabe o quê? Esperando o nosso fracasso, esperando a nossa derrota.
esperando a nossa vergonha ficar só nos cantos. Eu quero ver até onde ele vai, eu quero ver até onde ela vai, eu quero ver. Fica ali torcendo, ó, torcendo, sabe? Querendo ver a derrota, querendo ver o fim. Isso abrange obra de Deus. Eu quero ver aquela igreja vai fechar, eu tenho certeza. É assim, e não é assim. Ah, vai ficar desempregada. É assim mesmo. Eu quero ver quando ficar desempregada. Vai ficar, eu tenho fé em Deus que vai ficar desempregada. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas é isso mesmo que acontece. E muitas vezes, para Deus não permitir essas coisas, Deus vai e consome. Não deixa nem vestígio nenhum. 50. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti os 50, capitão. Fogo do céu desceu na mesma hora, consumiu. É de imediato. É porque às vezes a gente não usa a nossa fé, às vezes nós temos uma palavra profética, nós não usamos essa palavra profética. Deu para entender? Você entendeu o que Deus está dizendo? Eu vou começar uma campanha, então profetiza. É para profetizar, rapaz. É para profetizar. Deus chamou Ezequiel, leva ele no vale de ossos sequíssimos em espírito, e quando ele chega lá, ele diz: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel disse o quê? Senhor, tu sabe. Ele disse assim: então, Ezequiel, profetiza. E quando ele profetizou, ossos secos, a história diz, a Bíblia diz, que osso começou a se juntar a osso. Houve um reboliço muito grande naquele vale. Osso se juntou a osso, chegou pele, chegou carne, chegou nervo e o espírito e o fôlego de vida. Oh, minha gente, profetiza, então profetiza, rapaz. 50. Aqueles 50 ali, ó, foi. E eu fico pensando quantos e quantos 50 que já foram consumidos. Quantas e quantas pessoas, quantas e quantas. Quando eu falo de pessoas, eu falo de quantas e quantas investidas. Sabe por quê? Porque o teu problema é o meu. Eu aprendi isso, né? Que o problema de um é o problema de todos. O problema de uma igreja é o problema de toda a igreja. É porque as igrejas, para ser sincero, são desunidas. Por que desunidas? Por conta de dinheiro, por conta de coisas materiais. São tudo doido, não é? Tudo doido atrás de dinheiro, tudo doido atrás de dízimo e aquela confusão, sabe? É assim mesmo, um querendo acabar com o outro só para assumir o cargo dele. É assim, pisa no outro para querer subir, para querer estar lá em cima de altar, em cima de púlpito, se amostrando. Minha gente. Você não gosta não, né? Mas eu tenho que falar, porque isso aqui é tudo realidade, é verdade. Você vê as igrejas durante a semana, é pouquíssima gente dentro das igrejas. As pessoas não querem consagrar a vida, nem a fim. Quer não, quer não, quer não. Aí você vê um domingo na igreja, a igreja lotada de gente, as pessoas tudo, sabe, querendo demonstrar, para. Às vezes a igreja tá, eu falo isso porque eu já preguei em tantos lugares, às vezes a igreja tá cheia, lotada, mas ao mesmo tempo as pessoas estão vazias de Deus. Você me entende? Dessa forma, dê um glória a Deus. Mas é uma realidade. Então, esses 50 foram consumidos. E existem coisas que são consumidas, não é por nós, é pelo próprio Deus. E a gente não vê, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente sente, gente, nunca mais eu. Deus consumiu por você, o fogo do céu desceu que você nem viu, você nem pediu, foi alguém que pediu por você, para Deus te dar o livramento, para Deus te guardar, para Deus te proteger, para Deus não permitir com que ninguém mexa com você. E aí o fogo do céu foi lá, desceu e consumiu e resolveu o problema para você. Quantas vezes que Deus manda fogo do céu para resolver nossos problemas? Deu para entender? O fogo do céu desce que a gente nem vê. Deus resolve que a gente nem percebe. Quantas coisas boas que Deus faz que a gente fica assim sem entender. Meu Deus, eu nem o que foi isso, hein? Foi Deus que mandou fogo do céu, porque tu pede oração a uma mulher de Deus, porque tu pede oração a um homem de Deus, porque tu anda com quem é de Deus. Quantos livramentos que Deus dá simplesmente por conta de um homem de Deus. Existe uma história na Bíblia, eu posso mostrar para você essa história aqui, eu até estou preparando uma mensagem muito em breve, não sei se eu falo agora, mas eu não vou falar não, vou só dar só uma, uma entrada aqui para você entender, que eu não vou dizer quem é agora, mas um dia estou estudando muito esse texto para pregar um dia. Um dia, o homem de Deus, ele já tinha falecido, né? Ele já estava lá na cova.
Aí morreu outro homem, pegaram aquele homem que estava morto e jogaram onde o profeta estava. Forte isso, viu? Quando jogaram o homem dentro da cova, que o profeta estava lá já sem vida também, quando o homem bateu lá no osso do profeta, ele ressuscitou, ele reviveu, ressuscitou. Ei, isso é coisa de Deus, minha gente. Isso é coisa de Deus, isso é coisa de Deus. Deu para entender? Isso é milagre, isso é maravilha, isso é Deus quem faz. Quantas coisas que Deus faz e a gente não vê. Deus está fazendo, viu? Você não está vendo, mas Deus está fazendo. Você não percebe, mas é Deus que está fazendo. Deixa eu entrar mais aqui. Então, esses 50 já foram. Não tem que estar chorando por quem já foi. Não tem que estar chorando por quem Deus já resolveu. Para quem Deus, tu vai para lá, longe, sai de perto dele, sai de perto dela, aqui eu não quero. Não fique lamentando nem chorando, não. Agradeça a Deus. Tenha um coração muito grato a Deus pelo que Deus fez. No capítulo 1 de 1 Reis, versículo de número 11, a palavra de Deus diz: E tomou o rei, e tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Primeiro, o rei mandou ele descer. O primeiro capitão que veio disse: Assim diz o rei, desce. Aí o segundo capitão de 50 que veio disse: Homem de Deus, assim disse o rei, desce depressa. O primeiro mandou só ele descer. O segundo já quis apressar, ele disse: Desce depressa. Foi que o Elias disse. Então Elias disse: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma. E aos teus 50, então fogo de Deus desceu do céu e consumiu ele e os 50. Tá vendo? De novo, existem coisas, existe momento, existem situações, existe prova, existem batalhas, guerras, que a gente precisa usar só a mesma palavra. A mesma palavra. Aprenda a usar a mesma palavra, tá bom? Aprenda a usar a mesma palavra, aprenda a ser firme naquilo que você faz. Se está dando certo, continue. Deu para entender? Aqui estava dando certo. Qual foi a estratégia de Elias? Seu som de Deus deixa fogo do céu e consome até os teus 50. Primeira vez, funcionou. Segunda vez, funcionou. Deu para entender? A palavra é essa. Eu me lembro, eu não vou citar o lugar, não. Vou ser cuidadoso. Eu estava num determinado lugar e tinha uma pessoa que perturbava tanto no lugar. E eu não vou dizer onde foi. E eu disse assim, eu só disse assim, ó. É Deus mesmo, porque não é o ser humano tem nada, o ser humano tem defeitos. No meu caso, eu tenho defeitos e falhas, né? Mas aí, o que aconteceu? Eu peguei, a pessoa estava perturbando, mas perturbava que só. Eu peguei, a pessoa subindo uma escadaria, ó. Eu não vou nem entrar no detalhe, né? Aí eu peguei e disse assim: o sangue de Jesus tem poder. Sim mesmo. Sabe o que aconteceu? E não era isso que eu queria, não, claro, né? Eu nem desejei isso, eu nem pensei nisso, eu nem sabia que isso ia acontecer. Daqui a pouco a pessoa caiu da escadaria, veio embolando, foi bater embaixo da escadaria. Porque estava perturbando, eu só clamei o sangue. Eu não disse que era para cair, não, que era para embolar, nem se machucar, não. Jamais que eu não tenho esse pensamento. Eu só clamei o sangue, digo, o sangue de Jesus tem poder. Pronto. O sangue de Jesus foi lá, tocou, parece que bateu nele com tanta força que derrubou ele lá de baixo. Pronto, nunca mais perturbou. Saiu do lugar onde morava e nunca mais perturbou. No sangue de Jesus tem muito poder, muita força, muita autoridade. É importante clamar o sangue de Jesus. Deu para entender? Manter a calma, a tranquilidade, não se desesperar. Quando vê o perigo, o sangue de Jesus tem poder. Pronto. Suficiente. Elias não usou o sangue de Jesus, mas Elias usou o potencial, a credibilidade dele. Deu para entender? Eu não tenho a credibilidade que Elias tinha. Deu para entender, não é? O nível espiritual dos homens antigamente era um, o nosso hoje é outro. Deus é o mesmo, mas eu estou falando de ser humano. Eu estou falando de intimidade, de uma busca intensa, de um compromisso, de uma vida totalmente no altar. Deu para entender? 100% no altar. Um negócio muito espiritual mesmo. Porque para o homem dizer, minha gente, isso não acontece mais hoje, não. Por vários motivos. Por vários motivos. Isso não acontece mais hoje, não.
Não, 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 não. Não acontece mais hoje, não. Não, não, não. Hoje, mas não. E daqui a algum tempo que não vai acontecer mesmo. Não acontece, não, não. Um homem, se eu sou homem de Deus, só fogo do céu. Não, isso aí não é. Materialmente que eu estou falando não acontece mais. Não vai vir fogo do céu, porque o homem disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Hoje não. O fogo do céu desce de uma maneira espiritual para consumir determinadas situações. Deu para entender? Mas material, como desceu, não, não desce mais. Então, por duas vezes, Elias usou a mesma palavra, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. O que você está usando e está funcionando? Continue. O que você está fazendo e está dando certo? Continue. Às vezes a pessoa, as coisas estão dando certo e você quer ir para o lado que não deu certo, ou para o lado que está dando errado, ou para o lado que está te trazendo dores, sofrimento. E aí é você quem sabe. Não é melhor você ficar no lado que está dando certo? Ó, Elias permaneceu no cume do monte, e a palavra era essa. Quando vinha um capitão com 50, ele disse: eu sou homem de Deus, disse: fogo do céu e consuma. Daqui a pouco foi-se embora. Depois de um tempo, voltou mais um capitão com mais 50. Ele disse: olha, desce depressa. O rei mandou dizer que é para descer logo, depressa. Ele disse: eu sou homem de Deus, disse: fogo do céu e consuma. O texto diz no capítulo 1, versículo de número 18, não, versículo 13: e tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros de 50, tá vendo? Ele já estava mandando a terceira remessa de 50 homens. Aí do terceiro de 50, então abriu o capitão de 50 e veio e pôs-se. Esse aqui, ele se pôs de joelho. Olha que diferença. O primeiro veio e disse: desce. O segundo veio e disse: desce depressa. Esse terceiro que veio, esse terceiro capitão, o texto diz no capítulo 1, versículo 13: e tornou o rei a enviar outro capitão dos 50, terceiro de 50. Com os seus 50, então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos perante Elias. Esse aqui não veio com arrogância, não veio com briga, não veio com autoridade. Esse aqui veio manso, esse aqui veio cheio de coisas boas, porque ele fez o quê? Não que ele estava se prostrando diante de Elias. Não, não. Ele não estava se prostrando diante de Elias, não. Ele estava se prostrando diante do Deus de Elias. E o que foi que ele fez? Capítulo 1, versículo 13. E pôs-se de joelhos diante de Elias. Esse aqui veio, dobrou os joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, disse: homem de Deus, seja, peço-te preciosamente aos teus olhos a minha vida, a vida desses 50 que estão comigo. Olha que maneira de chegar. Olha como ele chegou bonito. Deu para entender? Olha como ele chegou de uma maneira humilde, de uma maneira simples. Olha como ele chegou sem querer guerra. Olha como ele chegou sem querer morte. Olha como ele chegou sem querer destruição. Eu peço humildemente pela minha vida, a vida desses 50 que estão aqui comigo. Aí ele diz assim: a vida dos 50, teus servos, os teus servos, eis que fogo desceu do céu, consumiu aqueles dois primeiros capitões de 50. Aí ele diz aqui: com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Ele disse: eu sei, Elias, que já veio dois capitães com 50 homens aqui e o fogo do céu desceu e consumiu a vida deles. Ele disse: seja preciosa a minha vida perante ti. Que coisa tão boa. Ele disse: não, não, ô Elias, eu não vim aqui porque eu quero guerra, não. Veja, seja a minha vida preciosa, de joelho. Está vendo o que é a humildade, está vendo o que é a mansidão, está vendo o que é a cautela. Deu para entender? Às vezes a gente precisa de cautela.
Às vezes a gente precisa falar direito. Deu para entender? Com calma, com ordem e decência. As portas se abrem assim. Somos beneficiados dessa maneira. Deu para entender? Ele disse: a minha vida é preciosa aos seus olhos. De joelhos dobrados. Esses homens que estão comigo aqui, olha, ninguém veio atrás de briga, de querer lhe prejudicar, de querer lhe matar. Não, Elias. Se eu vim só saber uma coisa, eu vim só perguntar ao senhor aqui algo, Elias. Que o rei lá está doente. Ele quer que o senhor vá lá de todo jeito. Meu Deus, tá vendo? O problema nosso, guarda essa palavra aí, é que muitas vezes nós deixamos ser levados por quem quer briga, por quem quer confusão, por quem quer problema, quem às vezes quer levar-nos à força para os lugares, e às vezes nós permitimos. E aceitamos e brigamos com a força de alguém. Minha vida seja a minha vida preciosa, a vida desses homens também aqui. Eu sei que os que vieram morreram, já morreram 100. Eu sei que desceu fogo do céu, aquele homem chegou ali com muito tremor e com muito respeito. Escute, e sabe o que aconteceu? Elias, Abar, Gimicamanto, Delemicalar, Gofá. Elias levou em consideração, sabe o quê? A humildade, o respeito que aquele terceiro capitão, com mais 50 homens, teve por Elias. O problema é que às vezes a gente abre as portas para quem não nos respeita, para quem não nos honra, para quem não reconhece o nosso chamado. Deu para entender aí? Deu para entender? Ele disse: não, isso aqui está diferente. Isso aqui nem mandou eu descer. Esse aqui nem mandou eu descer e também não mandou eu descer depressa. Esse aqui chegou falando direito comigo. Aí ele disse: não, ele se quebrantou, irmão. O próprio Deus quebrantou. Ele disse: Elias, esse aí você não vai pedir fogo do céu, não, para descer, não. Porque Deus atendia o pedido de Elias. Deu para entender? E ele disse: não, 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 peraí. Tem que ser com calma. Ele se humilhou, ele se quebrantou, Elias. Não. Aí o texto diz que eles, no capítulo de número 1 de 1 Reis, versículo 14, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Tá vendo? Quem tem vida, guarde essa palavra. Quem tem vida preciosa, cuida dela. Eu cuido da minha vida. Deu para entender? Quando eu digo, às vezes as pessoas não acreditam. Ó, eu cuido da minha vida. Eu tenho cuidado do que como. Eu tenho um cuidado com quem eu ando. Eu tenho um cuidado nos ambientes para não frequentar todos os ambientes. Deu para entender? Eu tenho um cuidado com quem converso. Esses cuidados, ele é de suma importância. Elias sabia o valor que ele tinha, mas ele também sabia o valor que aquele capitão tinha. Ele viu que aquele capitão era diferente, porque estava tratando ele bem, mas estava também valorizando a sua própria vida e a vida dos homens que estavam com ele. Aquele capitão terceiro que veio, ele não veio de uma maneira louca, de uma maneira errada, ele veio por baixo, humilde. Elias, tem a minha vida preciosa, e desses homens aqui também. Aí o texto diz no capítulo de número 1, versículo de número 15: então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com estes homens, não temas. Não temas, levantou-se e desceu com eles ao rei. Está vendo? Capítulo de número 1, versículo 15. O anjo do Senhor disse a Elias: desce, Elias, com eles, pode descer, Elias. Tu tem que esperar, rapaz. Às vezes você quer descer antes do tempo, quer ir antes do tempo, quer resolver antes do tempo, quer fazer antes do tempo. Calma. Elias, o anjo bradou ali. Foi coisa de Deus, irmão. O anjo disse: desce, Elias, com ele. Está escrito aqui, ó, capítulo 1, versículo 15. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com estes, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Tá vendo? Elias desceu na hora, nem ficou indagando. Para descer mesmo, essa voz é de quem? Não, Elias conhecia já. Hum. Você entende? Elias conhecia, Elias entendeu, Elias compreendeu que o anjo que estava falando com ele
O anjo disse, pode descer. Ali foi uma total segurança de Deus, que Deus disse, Elias, pode descer. O anjo disse, né? Vai, Elias, que o anjo representa o próprio Deus. Pode descer, desça com eles, não temas. Ali ele estava respaldado, guardado, protegido, porque qualquer coisa ali ao contrário, o anjo ia agir, minha gente. O anjo não anda sem espada. O anjo ia tomar providência, o anjo resolvia aquilo ali rapidinho. Vai, Elias, pode descer. E Deus sempre, não estou pregando angiologia, não, porque se for falar sobre angiologia é muito assunto. Mas eu estou falando que Deus usava os anjos, como nos dias de hoje. A Bíblia, a palavra de Deus diz, quer que eu prove onde está escrito? A palavra de Deus diz, irmão, que Deus, quer que eu provo aqui a você onde é que está escrita essa palavra. A Bíblia diz que Deus, sabe o que é que ele faz? Ele acampa Deus, ele acampa anjo ao nosso redor. É a Bíblia que diz. Eu vou provar para você aqui, porque eu gosto de mostrar onde está escrito na Bíblia Sagrada, tá? Palavra de Deus diz assim, palavra de Deus diz que Deus ele acampa anjo ao nosso redor. Tá certo? Tá escrito aqui, ó. Eu vou mostrar para você que Deus acampa. Então, Deus acampa. Se Deus tem acampado anjos ao nosso redor, então isso é coisa do céu, irmão. Tá escrito, ó, no livro dos Salmos 34, o verso 7 ao 9. Pode acompanhar aí, pode ver que tá escrito. A Bíblia, a palavra de Deus está dizendo assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom e bem-aventurado o homem que nele confia. Então, a palavra está dizendo que o anjo do Senhor acampa. Ali Elias desceu, mas o anjo do Senhor estava acampado sobre ele. Qualquer mudança ali de comportamento daquele capitão e dos 50 que estava com ele, o anjo ia agir. Você entendeu essa palavra? O anjo ia tomar providência, rapaz. Ninguém ia pegar Elias de surpresa, não. Porque Elias estava respaldado, convicto, cheio de convicção. Escute o que Deus está dizendo a você. Guarde essa palavra no seu coração. Ainda que alguém queira te pegar de surpresa, Deus não deixa, porque Deus está dizendo para você que ele acampa anjo ao teu redor, mesmo com falhas, mesmo com defeito, mas tem anjo ao nosso redor, nos guardando e nos livrando de todo mal, nos guardando de 50, de 100, de quantos tiverem. O anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. Tu sente ele aí? Sente aí Deus? Eu sinto, irmão. Oh, como eu sinto o Deus poderoso, presente, porque ele é misericordioso e ele faz nós sentirmos a presença dele. Então, o anjo do Senhor acampa. Ele disse, Elias, pode descer. Não tem, mas ali o anjo estava dizendo, Elias, qualquer reação ao contrário, eu entro em ação, Elias. Desce com eles. Pode descer. O texto diz que ele desceu. Então, o anjo do Senhor mandou ele descer. O texto diz no capítulo 1, versículo 16, e disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Porque o rei, ele tinha mandado consultar o deus de Ecrom, que era Baal-zebub, né? E isso aí não foi bom não para o rei, não. Ele disse, somente porque tu mandasse consultar ao deus de Ecrom lá, a respeito da tua, que ele estava doente, o rei, a respeito da tua enfermidade. Ele disse assim, por que tu mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura, e por que não? Não tem Deus em Israel, não é? Para tu ir consultar outros deuses? Porque em Israel tem Deus. Tu mandou consultar o Deus de Ecrom a respeito da tua situação. Então ele disse, para consultar, portanto, desta cama em que tu subiste, tu não descerás mais. Certamente tu morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar em seu lugar. Deu para entender? Foi assim que aconteceu. Então, meus amados, vamos guardar essa palavra, vamos entender. Eu vou botar o tema da mensagem hoje. O anjo do Senhor acampa ao redor. Meu Deus do céu. O anjo do Senhor acampa sobre a tua casa, o anjo do Senhor
acampa sobre teus filhos, o anjo do Senhor acampa. Quando tu anda, o anjo do Senhor acampa. Quando tu dorme, tu crê nessa palavra, recebe essa palavra aí que ela é poderosa. O anjo do Senhor acampa, irmão. E é muito bom quando nós temos essa certeza. Tenha certeza disso. Receba essa palavra. Não se preocupe, não. O anjo do Senhor acampa. O anjo do Senhor acampa. Deus está dizendo, tire toda a preocupação. O anjo do Senhor acampa. Eu creio, irmão. Eu creio no que a palavra de Deus diz. Deus usou os anjos e ainda usa nos dias de hoje também. Deus não parou de trabalhar, não. Quando Elias foi lá para o deserto, depois que ele lutou contra 850 profetas, os de Baal e os de Azera, juntando 450 com mais 400, 850, ele foi lá para o deserto, ele pediu o quê? Em seu ânimo, a morte. Eita! Ele disse, já basta, quero morrer, eu já basta. Pegou, foi deitar lá sobre uma pedra, fez a pedra de travesseiro. Aí o anjo foi lá, Deus enviou um anjo, o anjo levou lá o alimento para ele. Disse, levante, tocou nele, disse, levante e coma. Ele acordou, levantou, comeu, ele tornou a deitar de novo. Aí o anjo foi lá de novo, Deus usando, viu? Que quem manda é Deus. Disse, levante, essa comida aí que você comeu, glória a Deus. Essa comida aí que você comeu, dá para você caminhar 40 dias e 40 noites. Levante. Quando a gente quer parar, Deus não deixa. Quando nós queremos desistir, Deus não deixa. Quando nós pensamos que não tem mais jeito, que não tem mais saída, Deus dá um jeito e mostra uma saída. Você recebe essa palavra? Vai recebendo aí, vá. Vai recebendo aí, que isso aqui não é palavra copiada, tirada de internet, não. Isso aqui é mensagem que vem diretamente do Deus grandão para você. De Deus, irmão, de Deus. É de Deus. Eu não vou estar aqui falando o que eu quero, não. Eu falo aqui o que Deus vai colocando na minha boca. As palavras poderosas que saem são de Deus. Deu para entender? O Senhor está dizendo para você tirar toda dúvida a respeito do que Deus tem para você. Deus tem coisas grandes para fazer para você. Se eu for mostrar para você aqui à luz da Bíblia, o que depois, o que depois aconteceu, ou o que aconteceu depois que Elias saiu dali, com aquela comida. 40 dias e 40 noites. Tem muito caminho para você ainda. Levante. Ele se levantou e seguiu. E muitas coisas Deus ainda fez através dele. Você está entendendo? Porque o anjo acampa ao nosso derredor. Eita, coisa boa. Glória a Deus. O anjo do Senhor acampa. Eu preciso crer nisso. Eu tenho que acreditar neste negócio. Porque tem coisas que a gente não vê. Só Deus é quem vê. Existem inúmeras coisas que a gente não sabe. Só Deus é quem sabe. Eita, palavra tão boa. Guarda essa palavra, guarda. Fica bem, fica em paz. Sossega o teu coração, levanta a tua cabeça. O anjo do Senhor acampa. Glória a Deus. O anjo do Senhor acampa, acampa, acampa. O anjo do Senhor acampa de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira bem verdadeira. Chega a me dar uma vontade de chorar, sabe? Porque eu sei que o anjo do Senhor acampa. O anjo do Senhor acampa, gente. O anjo do Senhor acampa. É Deus quem manda. Não tem só um anjo, tem vários. Ele acampa. Mas ele acampa de uma maneira bem agradável. Sente ele acampando aí, ó. Sente o anjo de Deus acampando onde você está. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme. E a Bíblia diz que os livra. Ele acampa e livra. Meu Deus, eu posso mudar o tema dessa mensagem? O anjo acampa e livra. Ele não acampa por acampar. Ele acampa e livra. Recebe essa palavra. O anjo do Senhor acampa e livra. Quantos livramentos que Deus tem dado? O anjo do Senhor disse: aqui não. Aqui não.
Ah, quantos livramentos que Deus já me deu. É o anjo do Senhor. Eu me lembro que eu trabalhava, né, numa, eu trabalhava numa banca de bicho, né? Há muitos anos atrás, eu jovenzinho, eu trabalhava arrecadando um jogo de bicho. Nada contra, viu? Era uma profissão. E eu ganhava o dinheiro, né? E eu me lembro que um dia eu saí de um lugar chamado Ceasa, um lugar que vende verdura. E eu me lembro que eu saí num sábado de meio-dia. Era só até meio-dia lá, era o último jogo. E não sei hoje, não sei, nem quero saber, nem me interessa mais. Mas era uma área boa, uma área que dava muito dinheiro. E eu saí um dia com muito dinheiro, parei num posto de combustível para abastecer. E eu me lembro que dois homens numa moto veio me assaltar. E um deles disse assim: Não, 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 não. Tem um homem de branco sentado aí atrás da moto dele. Tu é doido? Não, é a espada dele ali. É a espada dele ali. No posto, o frentista ficou assustado, olhando assim para mim, sabe? Eu disse: Pode botar o combustível. Ele botou o combustível, eu paguei e fui-me embora. E todo mundo olhando. E ali, irmão, eu não tenho dúvida que foi Deus que acampou. Eita, coisa boa. Eu nem falo muito essas coisas, dá vontade de eu chorar, mas eu tenho um controle, né? Mas é o anjo do Senhor que acampa. Desfrute desse privilégio, dessa honra, dessa alegria. Desfrute, desfrute mesmo. Comece a ver isso pela fé. Isso não é fanatismo, não é emoção. Não, gente. Não é isso, não. Quantas coisas que acontecem, quantos livramentos que acontecem, né? Que a gente sabe que é o anjo do Senhor. Eu não vou nem dizer o lugar, porque às vezes as pessoas não gostam, né? Eu fui pregar numa determinada vigília em outro estado, uma vigília em outro estado, e eu me lembro que era uma área muito de mata, sabe? E no meio da vigília, acreditem nisso, viu? Tem coisas que a gente só conta na hora, né? Sabe que apareceu uma onça, foi uma correria. Aqueles irmãos que gostam de estar nas vigílias, nos cultos lá de fora de igreja, né? Tem gente assim, né? Lá de fora de igreja, eu fico lá de fora de igreja jogando conversa fora, que eu não gosto disso, sabe? Quem quiser que faça o que quiser, mas eu não gosto. Jogando conversa fora, falando da vida dos outros. Que quando apareceu uma onça, correu todo mundo. E o carro tava pregando, na hora que eu tava pregando, falando correria, eu pensei que era outra coisa. Uma onça que tá aí. Apareceu de novo, tá aparecendo de novo. Fique lá fora. Fique lá fora é melhor. Pode ficar lá fora, vocês vão para lá fora, mas não pode ir. Pode ficar lá. Estão procurando, fique lá. Mas o anjo do Senhor acampou, né? E deu livramento, porque ele é muito misericordioso. Deu para entender? Receba essa palavra. O anjo do Senhor acampa e livra. É o tema da mensagem hoje. Se alegre, se fortaleça e guarde esta palavra. Ande firme, cabeça erguida o tempo todo. Ande atento, esteja ligado, vigiando. Ande cheio de convicção que o anjo do Senhor acampa e livra. Graças a Deus. Deus abençoe. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Mas, igreja, deixa eu orar por você agora. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra muito rica, Senhor, que é a sua palavra, essa comida tão boa, Senhor, que eu comecei de um jeito, Senhor, e terminei de outro, porque essa palavra me trouxe um fortalecimento, uma alegria tão grande, Pai. Eu abençoo, Pai, o teu filho, tua filha, independente da religião dela ou dele, independente da situação que essa pessoa se encontra, Pai. Eu ministro a tua bênção sobre a vida dessa pessoa, peço que o Senhor dê vitória, peço que o Senhor recompense essa pessoa, que o Senhor guarde essa pessoa de uma maneira bem especial, Pai querido. Deus,
Eu sei que o Senhor escuta a oração, escuta clamor, entende a nossa história, sabe da nossa vida. Eu sei também que o Senhor, Pai, tem misericórdia de nós, que se não for suas misericórdias, nós seremos, na verdade, consumidos. Eu sei que foi a sua misericórdia na vida de Daniel lá naquela cova de leões. Eu sei que foi sua misericórdia que entrou com ele ali e disse: Não, eu tenho um negócio com ele, não vai. Eu sei que o seu anjo acampou ali naquela cova, que os leões eram famintos. Eu sei, Senhor, eu sei que é isso mesmo que acontece, é isso mesmo, não tenho dúvida não. Dos livramentos que o Senhor já me deu, quantos e quantos livramentos. Eu sei que é o seu anjo, seu amor, seu cuidado, Pai. Abençoa, meu Deus, cada pessoa, Pai querido, é no teu nome que eu estou te pedindo. Acampa teus anjos, acampa, meu Deus, cuida dessa criancinha, cuida desse jovem, desse adolescente. Cuida desse vovô, dessa vovó, dessa pessoa debilitada, meu Deus, e repreende todo o mal. Na autoridade que há no teu nome é o que eu estou te pedindo, Pai querido. Mas também eu já estou aqui te agradecendo, crendo na vitória. Concede a cura, o milagre, a mudança de vida. Visita essa mente, esse coração dessa pessoa, Pai, e trabalha de uma maneira muito poderosa. É o que eu estou lhe pedindo, como também já estou lhe agradecendo em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: Amém. Pronto, gente. Deus abençoe vocês. Guarde essa palavra no seu coração. Eu sei que vai chegar um tempo que muitos vão querer ouvir essa palavra assim, muito pura, do jeitinho que ela é, conforme a Bíblia está escrito aqui. Muita gente vai sentir falta um dia, quando eu não estiver mais na terra. Pode ser que Deus levante uma outra pessoa para pregar a genuína do jeito que ela é. Mas que ela vai fazer falta, ela vai. Mas muita gente vai lembrar dessas palavras tão poderosas, que são vivas e que saem conforme Deus ordena que ela seja ministrada. Deus abençoe, guarde a palavra aonde você estiver, no Brasil e no mundo, em nome de Jesus. Amém.